Tudo bom, Abi? Certo? Prazer te ter aqui na minha live, na live do canal Saúde Black. Seja bem-vindo. Deixa eu te pedir para te apresentar, para o pessoal te conhecer. Então tá, meu nome é Onan Biaché, eu sou Aluponã e Ogã da comunidade Leaxé Manjaume Olodô. Eu sou acadêmico de Direito, sou um homem preto, periférico, pai de um casal de crianças lindas, morador de Porto Alegre, sou educador social, tenho uma caminhada de algum tempo aí como educador social no projeto Orino Herê desde 2002. Ah, que legal. Sou também coordenador do projeto Ilubatá, que é um projeto que trabalha na educação afrocentrada através da musicalidade, que é um dos valores civilizatórios. Sim. Oi. Tô dando oi, o pessoal tá entrando, tô dando oi. Ó, tá entrando um monte de gente aqui. Todo mundo quer escutar teu tambor, te escutar falar. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho, então. Eu sou a Úrsula. Muita gente aqui não me conhece, mas comentaram novos seguidores. Faço aquela representação básica, né? Sim. Então, eu sou a Úrsula Ingrid, mais conhecida como mãe do Brian, né? Sou mamãe de um nenenzinho de 3 anos, que adora tocar um tambor, Olha. né? Adora tocar um tamborzinho. Eu sou fisioterapeuta, né? Me formei ali na UFSPA. Cheguei a fazer, né? Ainda em gestação, a minha pós-graduação, né? Então eu fiz uma pós-graduação ali na ESEF, ali na URGS, dentro da minha área mesmo, né? Fisioterapia neurofuncional. E aí sigo estudando, né? Sou bastante estudiosa. Concluí agora a promotora popular da saúde e faço parte de 2 grupos, né, de estudos. É do núcleo de estudos Eleco, coordenado pela Miriam, ela disse que até te conhece. Ela disse, mas o Lab eu conheço. E também, recentemente, no grupo ODU, que é um grupo que estuda ancestralidade, né, e filosofia africana. Sim. Então, essa aí sou eu. E me diz uma coisa, Abi. Quanto tempo já nessa atividade de tambor? Me conta um pouquinho, assim, como é que começou. Antes da gente falar do projeto. O que acontece, né? A minha trajetória com a tradição de matriz africana, ela é herança, né? O meu pai é Ogã também. Então, quando eu nasci, ou antes de eu nascer, os meus pais já eram de terreiro, né? Uhum. Então, todos meus 37 anos são vividos, né, no espaço do terreiro. E desde lá a gente vem nessa caminhada, assim, né? Eu começo a tocar ali com uns 10 anos, com 13 anos já tocava na Umbanda, né? Aos 17 eu começo a ser educador, né? Uhum. Já do projeto Ilubatá, e do Orino Herê 17, 18 anos ali. Isso é ali 2001, 2002. Uhum. E desde lá venho trabalhando com isso, né? Com essa musicalidade e com os valores civilizatórios, enfim. Sim. E me conta uma coisa, tu toca pro lado de nação? Qual é a nação que tu toca? Eu Que tu toco. pertence? O meu terreiro é de Jeje, né? E a gente. Eu toco. Eu só não toco Oió, toco nação Jeje, Jexá, Cabinda. Toco Umbanda, toco Quimbanda. Tu toca também pro lado de Exu? Não. Uhum. É Quimbanda. Uhum. Ah, bom saber. Então tá. Como eu te falei, assim, né? Não contei pra eles agora que agora eu escrevo poesia, né? Tô me aventurando aí nesse mundo. Eu só tenho 7 poesias, mas, né? Tamo aí, firme.
E Sim. aí, o que, que eu fiz, sabe? Eu escrevi uma poesia pra gente refletir um pouquinho sobre a Zoida da Trindade e pra homenagear, né, o Ilubata nessa noite também. Te Uhum. homenagear e homenagear o Ilubata. Então eu vou ler, tá? Eu vou ler aqui a poesia que eu escrevi. Ela é meio grandinha, tá? Eu escrevi ela ontem. Então tá. O título é Musicalidade. Mas que responsabilidade falar através da musicalidade de Azoida da Trindade. Cada toque imensidão, irmão me dá sua mão e vamos hoje partilhar. Nervosa um pouquinho eu estou. Eu conto a história do meu avô, você toca o seu tambor para a memória ativar. Música, legado deixado por minha ancestralidade familiar. E pela tua também, né? Porque tu já me contou. Meu avô era pretinho e por causa do racismo, no Teatro São Pedro não deixaram ele tocar. De verdade foi maldade, mas meu avô, com sua verdade, conseguiu se libertar e exercer a sua circularidade. Deixa eu dar os dois aqui, pessoal que tá entrando. Na roda de samba ao cantar, canta, canta minha gente, quebra os elos da corrente, que o tambor vem libertar. Agô, alabê potente, tambor no ritmo do coração da gente. Na terreira, toda a te saudar, seu tambor a tocar pro orixá manifestar. Partido alto, samba enredo, tambor de mina, faz o corpo dançar e minha corporeidade ativar. Enquanto isso, meu corpo ginga na roda de capoeira a jogar. Tem batuque o ano inteiro, peço a gola no terreiro, pra coletividade saudar. E por isso eu sigo a cantar, a trabalhar, nosso cooperativismo a ativar. Às vezes eu brinco, dou risada com a IA e com ela aprendo a ludicidade do brincar. Família de santo, coletivo potente de fé, a terreira tem axé, que está em mim, está em você, e é transmitido a quem vier. Não é coisa de faculdade, os conhecimentos são passados através da oralidade, através do matriarcado, voz de comando que organiza em banto a comunidade, interna e externa do Ilê. É quem pode dizer, tem potência de fazer, de falar e de ensinar. Só a ela peço benção e vou reverenciar. Axé é a força de realizar, contato com a natureza, desde as nuvens do céu até as ondas do mar de Iemanjá, aqui no meu Ilê e na sua terreira. Na beira do rio de Oxum vou buscar meu Okutá. Axé, na potência de fazer, de transformar, essa energia vital, Ilubata. Então essa foi a poesia que eu fiz para nossa live. Parabéns. E agora, gostou? E agora me fala um pouquinho do projeto Ilubata, como é que funciona, quando é que ele surgiu, me conta um pouco. O projeto Ilubatá ele vai surgir ali em 2008, Uhum. com uma preocupação do Baba, né, Baba Diba, que é a pessoa que está à frente da comunidade, com uma preocupação por conta da deturpação de alguns ritmos, de alguns cânticos, né, do batuque. Uhum. Então, propondo que a gente pudesse ter um espaço, né, para reavaliar os toques, para pesquisar, por exemplo, a pronúncia de alguns cânticos, né, para a gente estudar sobre o idioma Yorubá, para a gente estudar sobre o idioma Fon, né, enfim, para a gente se aproximar de uma pronúncia mais fidedigna, né. Então o projeto ele vem a partir desse incômodo dele, né, Uhum. de como ele, enfim, o Baba é um cara público, né, e de ver assim muita gente tocando, talvez de uma forma meio descuidada, assim, né? Se é que a gente pode. Ah.
Entendi. Então, Uhum. então o projeto vem através dessa ideia, né, de que a gente precisava ter um espaço para estudar sobre musicalidade, né? Sim. E aí então ele começa inicialmente interno, ele começa só para os filhos de santo, né? Só para os orixás do terreiro. E aí rapidamente a gurizada já começa a se articular para fazer essas oficinas, né? Então, no primeiro momento, né, os oficineiros era eu, o Fatumbi, o Ayoni e o Laguncio. Uhum. E aí a gente dividia ali essa questão de ser educador para qualquer humorixá do terreiro que quisesse participar, né? Quisesse aprender a cantar e tocar. E aí então Tá. esse projeto acaba seguindo ali de um ano e Tá. meio, mais ou menos. E aí por falta de verba, assim, a gente acaba meio que desarticulando ele, assim, né? Uhum. E alguns anos depois, por alguma insistência de algumas pessoas assim me perguntando e querendo saber como é que faz para ter aula, enfim, eu começo a me dar conta de que esse projeto estava fazendo muita falta pro terreiro, né? Sim. Então, mas logo a gente entra em pandemia, né? Ah, Porque o sim. projeto acontecia lá no terreiro, né? E aí, no Sim. momento que a gente entra em pandemia, a gente é obrigado, né, a rever a forma de fazer tudo, né? Então a gente começa a pensar, por exemplo, em oficinas online, né? Ah, sim. Da pandemia a gente não podia aglomerar, né? Então a gente retoma o projeto, né? Uhum. A gente retomou ele um pouquinho antes da pandemia, daí fizemos algumas oficinas e logo depois começou a pandemia e a gente foi para o modo online. Então a gente começou a fazer oficinas de forma online, né? Enquanto alguns anos atrás não se pensava em fazer aula de percussão, né, online, na pandemia Chapanã nos demonstra, né, que existe ou que a gente deve prestar atenção na transformação, né? Ou seja, em sempre estar pronto a rever, né, como fazer determinadas coisas. E a gente começa a fazer e aí foi um boom, assim, né? Muita gente se interessou. A gente tinha turmas lá do Uruguai, de uma irmã de santo. Tinha gente do interior fazendo Lubatá. Tinha uma irmã de santo lá de São Paulo. Enfim, a gente acabou explorando muito, né? A questão da aula online até para poder atingir um maior número de pessoas. E o projeto ele vem sempre nessa ideia de a gente tentar acessar algumas verbas públicas através de editais, né, para a gente continuar essa caminhada, né? O projeto hoje em dia ele acaba acontecendo de forma a gente educador, a equipe que me ajuda, né? Eu acho que até a Thaís está aí na live, a Thaís Uhum. Degóis, que é a menina que me ajuda nas questões pedagógicas do projeto. Uhum. Tem a Gabi, que é a pessoa que me ajuda na construção dos flyers, dos posts, né? A menina que eu digo para ela que ela é a coordenadora das mídias e redes sociais. Ah, tem que Então, ter. tem que ter, né? Tem que ter. E, hoje eu tô muito feliz, assim, por a gente ter essa equipe preta, constituída de mulheres pretas, sempre com ideias renovadoras, assim. E é isso. Sim. E me diz uma coisa, vocês atendem então a comunidade que pertence ao Ilê, ao terreiro? Ou vocês atendem pessoas de fora, assim? Ah, Se alguém que perfeito. participar. Eu acho que eu pulei essa parte. Então, inicialmente a gente sim, a gente fazia as oficinas só para os omorixás, e depois Uhum. quando a gente começou a divulgar, enfim, posta foto, enfim, aí outras pessoas, né, de outros terreiros
e também ali do entorno do terreiro começou a se interessar, e aí a gente abriu para fora, né? Então, desde então, sei lá, desde 2019 talvez, a gente vem fazendo para qualquer pessoa que tem interesse em conhecer musicalidade, e a musicalidade de terreiro, né? Uhum. Então, é uma musicalidade mais específica. E o projeto, ele vem, hoje ele é constituído de 28 encontros, são 6 meses, é um encontro por semana. Os encontros, os encontros são de 3 horas, 1h30 de teoria, 1h30 de prática, Ah, que né? legal. A gente insiste muito, né, que cultura africana precisa de muito estudo, precisa de muita pesquisa, né, porque é complexo, né? Nos venderam a ideia de que é simples, que é a mesma coisa, que a África é Ah, um continente, né? E aí quando a gente vai ver na realidade, a gente vê que existe muita complexidade, existe muito conteúdo para ser estudado, né? O projeto sempre teve o objetivo de Onibarijo, né, a boca da comunicação, né, de levar essa preocupação com a musicalidade de terreiro para todo e uhum. qualquer espaço, né, que queira valorizar a tradição de matriz africana, né, seja terreiro, seja quilombo, enfim, todo espaço que pense, que entenda, né, que essa musicalidade é algo que está presente no nosso dia a dia e que a gente precisa, sim, valorizar e potencializar. Então, hoje em dia, o projeto ele é aberto para qualquer pessoa, né? Que legal. E me diz uma coisa, a partir de qual idade, assim, que a pessoa pode participar? Vocês aceitam nenês? Ou tem que ser um pouquinho mais velho? O projeto ele acontece as crianças ali a partir de 10 anos, eu acho que já é que isso também a musicalidade para nós, como é um valor civilizatório, ela tá imbuída, né? Então ela nasce contigo, né? E a gente só delimita a idade por conta de a gente trabalhar alguns conteúdos que são mais complexos na parte teórica, né? Então acredito que ali Ah, a pessoa tá pedindo depois pra te dizer o Insta do projeto. Ó, o pessoal gostou. o Instagram, Interessou. o Instagram é @ilu.batá. Arroba Ilu. ilu.batá. Então a gente Legal. delimita um pouco a idade por conta desses conteúdos mais complexos, né? Mas crianças ali de 10 a 13 anos já podem participar. E máxima idade não tem, né? A gente acredita que qualquer um pode aprender. A gente deixa para trabalhar crianças menores de 10 anos ali no projeto Orinu, que é um projeto também lá do terreiro, que aí trabalha especificamente a musicalidade com uma pedagogia voltada para as crianças, né? Ah, me fala um pouco desse, fiquei curiosa. Como é que esse outro funciona pros menores? O Herê é um projeto, né, que acontece desde 2002 na comunidade de Leia Manjau Miolodô. É um projeto que trabalha identidade, também com base na educação afrocentrada, né? Ele trabalha com crianças de 6 a 11 anos e jovens de 12 a 16 anos, né? Ele acontece aos sábados, ele acontece lá na comunidade, que é ali na São José, no Partenon. Ele é constituído de algumas oficinas, né? A oficina de percussão sou eu que dou, tem a oficina de capoeira Angola, que é o contramestre Obafemi, ou Guto, como todo mundo conhece, que dá a Uhum. oficina de capoeira. A gente tem uma oficina de apoio pedagógico, que é dado pela Autunolá, que é a nossa psicóloga. Também tem uma oficina
chamada Ancestralidade, que é o Anderson que dá. Também tem uma oficina de contação de histórias, que é com Bambochê. E através dessas oficinas, né, norteados por um plano geral, norteado por um plano pedagógico, né, baseado na educação centrada, é através dessas oficinas que a gente vai trabalhar a identidade, né, dessas crianças. Muita musicalidade, com muita didática, né, voltada para crianças. Nossa, que projeto bonito, nossa, muito bonito. E eu tava pensando também, Abi, que tanto num projeto com os menores quanto no Ilubatá, vocês trabalham todos os valores civilizatórios. Já ouvindo falar ali na oralidade, ancestralidade, a corporeidade também, que tem a ver com a musicalidade, né? E tantos outros, a ludicidade, né, do brincar, né, principalmente com as crianças mais novas e com as mais velhas também, né, que o brincar é para todo mundo, né, a gente acha que o brincar é só para criança, mas não é, né. Se a gente pensar aí nos valores civilizatórios, a gente vai ter a circularidade, Exato. vai ter a transgeracionalidade, a gente vai ter a ludicidade, a gente vai ter a musicalidade com a oficina de percussão, vai ter a corporeidade com a oficina de capoeira, né? Enfim, são os valores civilizatórios são base para essa educação, né? São eles que vão nortear as nossas relações, a forma com que a gente apresenta os conteúdos, né, para essas crianças, elas estão baseadas nesses valores, né? Como a gente se reúne, né? A gente sempre se reúne em círculo, né? Na compreensão de que todos somos iguais, né? Não é um professor lá na frente e todo mundo olhando, né? Então, essas questões civilizatórias, né? Dos valores civilizatórios, eles estão muito presentes, eles são fluidos, né? Na metodologia ali empregada. Então, até quando a gente vai falar, talvez, do projeto, a gente não frise muito a questão, porque para nós isso não existe educação sem isso, né? Sim. Não existe educação se tu não falar de orixalidade, né? Porque o conceito de pessoa concebe a pessoa a partir da sua orixalidade, né? É conhecendo a origem da pessoa, que é o orixá, que tu vai conseguir entender ela, né? Então, esses conceitos e essa forma de encarar o outro, de encarar o ensino, eles são constitutivos, né, dessa educação afrocentrada. Então, para nós, isso faz parte. Eu acho bonito também, eu acho tão bonito de ver como esses valores eles se correlacionam, eles se ligam, né? Não há uma separabilidade desses valores, né? E do quanto que o valor musicalidade ele se correlaciona também com todos os outros, né? Com todos os outros, né? Quando a gente está em roda, eu gosto de todos eles, mas a circularidade é um valor que me toca muito, né? Justamente por essa questão de ser do negro, de ser do preto, né? Como tu disse, né? Tudo que a gente faz em roda, né? A própria roda de conversa também, né? Onde são transmitidos os conhecimentos, os saberes, né? E tudo isso. Se a gente partir para essa compreensão da relação um com o outro, ela sempre está baseada na complementariedade, né? Se tu for estudar lá sobre orixalidade, tu vai achar, né, diversas coisas, né, diversas potencialidades, diversos elementos da natureza que a orixalidade complementa, né? Se tu pensar, por exemplo, no elemento fogo, Inhansã é o elemento feminino do fogo e Xangô é o elemento masculino, né? Então existe a relação de complementariedade, né? Se tu pensar, por exemplo, na relação homem-mulher, para nós ela é complementar, né? Apesar de a tradição de matriz africana entender que a mulher é um ser superior por deter a propriedade de dar a vida, né? Mas a relação é complementar. Exu nos ensina
a relação da complementariedade pensando na panela e na colher, né? Pensando no ogó e na cabaça. Né? Então, a questão da complementariedade ela estruturante das relações, né? Para o povo de Ribeirão. Muito legal, muito legal. E eu tava pensando muito, assim, né, antes de conversar aqui contigo, na questão por ser de terreiro também, né? Na questão da energia vital, do axé, né? Que é a potência nossa de fazer, né? E na ancestralidade também, né? Eu tenho pensado bastante sobre a ancestralidade, né? Tenho pensado muito sobre a ancestralidade. E aí eu queria te contar uma. Eu adoro contar histórias, viu? Vou te contar mais umas duas, assim. Mas de Vamos uma lá. experiência que eu tive, né? Conversando com Maria Padilha, né? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, era bem jovem. E aí Maria Padilha me disse assim que eu nunca ia morrer. E aí na hora eu não entendi como se eu nunca ia morrer, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu sempre quis estudar algo relativo à saúde, né? Como assim você é imortal? Será que eu vou pra academia brasileira de letras? O que você vai ser? Morrer? Todo mundo morre, né? Ele E só ótimo. aí, né? Eu na minha cabeça de 15 anos eu pensava nisso, né? E aí agora que eu começo a entender, né? Que aí o Exu tava falando pra mim era de ancestralidade. E quando me dei conta disso, que o que eu vou fazer, o que tu vai fazer, o que nós todos estamos fazendo, vai ser transmitido para nossa descendência, aí a vida passa a ter um outro sentido, né? Esse existir no mundo passa a ter um outro sentido, né? Que é uma certa responsabilidade também, né? Que a gente carrega, né? De fazer as coisas certas, de ter caráter, de que aquilo vai ser transmitido, né? Assim como foi nos passado pelos nossos ancestrais que já não estão mais aqui, né? Que já Sim. estão lá no Orum, né? Aí eu queria te perguntar, o que tu pensa sobre isso? Tu já pensou sobre isso? Essa história que me veio na cabeça, assim, quando eu penso em ancestralidade. Olha, tem que bater cabeça para essa Maria Padilha. Maria Padilha, das almas. É perfeito. Essa fala é perfeita, é isso mesmo. Tu nunca vai morrer e é assim que a tradição de matriz africana entende a relação cíclica de vida e morte, né? Para nós a morte é uma etapa da vida e a vida é uma etapa da morte, né? Ou talvez a vida e a morte sejam etapas do ciclo vital, né? Uhum. E aí a gente. Muito boa essa fala dela. Se a gente pensar no conceito de ancestralidade, que vai dizer que o ancestral é o mediador entre a vida e a morte, né? Se a gente pensar lá nos Nagoya Morte, aonde vai dizer que a gente não morre, a gente retorna à massa de origem, né? A gente retorna da onde a gente veio, né? E que o Ará volta para a massa de origem, o Orixá volta a ser Exá e volta a ser força natureza, e o Egum vai para o Orum, né? É isso, essa fala dela, né? Eu acho que resume toda essa complexidade, né? É isso, a gente não morre, a gente só retorna à massa de origem, né? E aí é por isso que nos nossos axixê, nos nossos Eressum, ou como é conhecido no sul como Eressum ou Missa, né? Missa, isso, aham. É por isso que a gente não tem não tem aquele sentimento de dor, de perda, né? É óbvio que a gente chora por saudade, é óbvio que a gente quer muito sempre as pessoas perto da gente, né? Mas a gente encara a morte por uma outra ótica, né? Exatamente. A gente lá no terreiro, agora nesse período pandêmico, a gente perdeu pessoas muito importantes, assim, né? Pessoas, eu perdi mãe,
né? Tinha uma irmã de santo que ela me viu crescer, né? Ela era muito amiga da minha mãe. Então, quando a gente ficou sabendo da morte dela, né? Eu tive a nítida impressão de perder uma mãe, né? Mas também tive a nítida impressão que eu ganhei um ancestral, que eu ganhei alguém que vai vir no meu sonho e me dizer, vai me dar o caminho, né? Vai me aconselhar, vai. Então a gente entende a morte a partir dessa ótica, né? De que aquele ente querido, né? Que a gente não vai conseguir mais ver fisicamente, mas a gente vai conseguir ver ele ancestralmente, né? Através de sonho, através de mensagens, através, enfim, de um monte de coisa, né? E não só ela, assim, né? Hoje em dia a comunidade Ileia Iemanjá, ela é tão grande de pessoas vivas quanto pessoas mortas, assim, né? Quanto a gente já sabe que a gente tem uma comunidade ancestral, né? E para nós essa ancestralidade ela é encarada sempre com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, né? Os ritos fúnebres, né? Os axixê para nós são momentos de reflexão, né? Quando retorna alguém para a massa de origem e que a gente tem aquele período que a gente ocidentalmente chama de luto, né? Na verdade é um processo de ancestralização daquele indivíduo, né? Daquela indivídua que retornou à massa de origem, né? Então naquele momento se precisa se voltar, né? O terreiro precisa se voltar ao cuidado desse processo tão delicado que é essa ancestralização, porque como a gente sabe, nem todo o antepassado vai ser ancestral. Isso. Né? Todo mundo que morre vai virar um ancestral. Né? Então a gente, enquanto ente querido que retorna à massa de origem, a gente quer que que essa pessoa, né, se torne um ancestral dessa comunidade. Então a ancestralidade para nós ela é sempre entendida como um momento muito sério do terreiro, assim, um momento de muito cuidado, né, um momento de muita reflexão, né, de muita valorização à vida, né? A gente quer se tornar um ancestral, mas um dos valores, um dos requisitos para se tornar ancestral é longevidade. Então a gente quer por muito tempo ainda viver, né? Que Kuno venha nos visitar, mas daqui a algum tempo, né? Então a ancestralidade ela é algo muito muito importante, né, para as comunidades tradicionais. É uma outra forma, né, diferente do que o Ocidente vê a morte, né? Perfeito. Nós enxergamos de uma outra forma. E aí eu fico pensando também, Ali, nessas pessoas todas que partiram, né, da Covid, né? Essas pessoas que tiveram a sua estada na Terra, digamos assim, abreviada, né? E muitos partiram, né, assustados, partiram antes do que deveriam, né? Não tiveram essa longevidade por causa do vírus, né? O vírus nos tirou essas pessoas, né? Então, a partir da pandemia que eu começo a pensar bastante nessa questão da ancestralidade. E aí, pensando ainda, voltando à Zoilda, né, da Trindade, e pensando também na ancestralidade ainda, eu conversei com a minha mãe, né, tentando resgatar da memória, que também é um valor, né, para nós civilizatório, algo que ela pudesse me contar da nossa família com relação à música, musicalidade. E daí ela me contou uma história muito interessante do meu avô. O meu avô, ele assinava, escrevia partitura e assinava. Olha só, que massa. Meu avô era músico, né? Meu avô materno. Ele cantou na orquestra Jazz Paris, antiga orquestra Jazz Paris. E aí ele ganhou o apelido de Passarinho, porque às vezes no lugar onde ele ia se apresentar faltava luz e a orquestra tocava e a voz dele se sobressaía
a orquestra, né? E aí, pra mim, foi muito importante saber disso, né? Essa história que a minha mãe me contou, de saber que tem essa musicalidade, né? Tem, dentro da minha ancestralidade tem essa musicalidade, né? E por que eu digo isso? Porque o meu nenê, ele é muito musical. Muito musical. Meu nenê, ele pega um cavaquinho assim, parece que é uma pessoa adulta. Ele pega um tambor assim, parece que. Sabe se cada pessoa nasceu pra isso? Que nem eu digo, o apelido dele aqui em casa é o Gand Fralda, né? Porque. É, o Gand Fralda. Porque com certeza, já que tá também na ancestralidade dele, eu acho que ele vai seguir esse caminho aí do tambor. E daí, sabe o que aconteceu, Abi? Um dia meu avô chegou no Teatro São Pedro e não entrava quase preto lá, e aí não deixaram meu avô entrar. Aí meu avô fez um barracão, um barraco, e deixaram ele cantar, né? Através do talento dele, ele conseguiu romper essa barreira do racismo até, né? Uma história que a minha mãe me contou. É, muito legal, muito legal. Muito legal essa história. Então. E aí a gente percebe o quanto esse talento, né? Esse valor civilizatório que enfim, estava tão potencializado nele, faz a diferença, né? Quando as pessoas têm oportunidade. Isso é um negócio. É, verdade. E sabe que a gente trabalha muito isso no projeto das crianças, né? Em apresentar para eles, né? Possibilidades, né? Através da música, através da dança, né? Através da corporidade. E mostrar que a nossa tradição é rica, né? Nessa cultura, assim. E que, enfim, nem todo mundo vai sair dali um percussionista, nem todo mundo vai sair dali um ogã, mas só o fato deles conseguirem ter contato com essa musicalidade já faz uma valorização da ancestralidade, né? Já faz com que eles entendam o quanto a musicalidade é algo importante para nós, né? O quanto a musicalidade foi algo, né, extremamente importante no processo de escravização, né? Enquanto aquele momento tão atribulado de tanta violência física e psicológica, eles conseguiram manter na memória, né, todos os padrões rítmicos, né, todas as melodias, todos os cânticos, o quanto isso foi algo muito importante para a saúde mental dessas pessoas, né? E que hoje a gente tem o privilégio de poder tocar e cantar em alguns lugares, né? Então, isso é sempre importante. Muitos sofreram e morreram para que hoje a gente possa fazer o que está fazendo, né? Exatamente. Muito legal. Então. Quer me falar mais alguma coisa assim do projeto que tu lembre? Acho importante. Eu acredito que talvez usar esse espaço para falar o quanto a pesquisa e o estudo teórico para as tradições de matriz africana e principalmente para as pessoas que estão à frente no que diz respeito à musicalidade nos terreiros, né? E sejam eles os ogãs, alabês ou tamboreiros, né? O quanto estudar a teoria, né? Atentar para a questão do estudo do idioma, seja ele o Fon, seja ele o Banto, seja ele o Yorubá, né? Para que a gente não deturpe, né? Não entenda a importância do conceito de fala, né, do axé, né, poder de realização, né, que a gente entenda que é muito importante a gente dar conta, né, da pronúncia mais fidedigna possível, né, que hoje a gente tem acesso a diversas literaturas, né, que dão base para isso, a dicionários. O dicionário Fon realmente é muito difícil achar aqui no Sul, mas o dicionário Yorubá tem aos montes aí nas livrarias. Então acho que
fica essa dica assim, né, de a gente investir em conhecimento, né? Se tem algo que vai nos fazer ter dignidade, né, enquanto tradicionais de matriz africana, é conhecer e estar potencializado, né, dos valores civilizatórios, da filosofia Ubuntu, da afrocentricidade, enfim, da ancestralidade, da orixalidade, de todas essas questões que vão dar base para a nossa tradição, né? Que vão ser questões que vão ser usadas para o enfrentamento do racismo, para o enfrentamento do preconceito religioso, né? Para quem está muito potencializado e muito empoderado da sua tradição, essas falas racistas e preconceituosas com relação à religião são coisas que não incomodam, né? Quando tu está muito certo do que tu faz, quando tu conhece muito bem aquilo que tu faz, essas falas passam desapercebidas, né? Apesar não é qualquer ventinho que te derruba. Né? Eu gosto muito do ditado de um mestre de capoeira que ele dizia, né? Copo vazio qualquer um enche, né? Agora um copo cheio já tem uma certa dificuldade. Então faz com que a gente seja vou anotar essa. Empoderado na nossa tradição, né? Então vamos investir em conhecimento, né? Tem diversos livros, tem o Kitabo, tem os Nagoya Morte, né? Tem Afrocentricidade, todos que podem nos dar base para a gente combater, né? Esses preconceitos. Então acho que essa dica é importante. Quer falar mais um pouquinho para nós do conteúdo teórico, assim, que vocês trabalham no projeto? Quero sim. Deixa eu só abrir aqui. Enquanto tu vai abrindo aí, tem um valor que é muito importante também, eu tô vendo aqui na mandala, que é a cooperatividade e coletividade, que é um valor vital para nós, né? Porque tudo que a gente faz dentro do coletivo, organizados em coletivos, e dentro do terreiro também é assim, né? Pudesse falar um pouquinho para nós, né? Dessa cooperação, né? Uma obrigação não se faz sozinho, né? A gente precisa dos outros pessoas. Para a tradição de matriz africana, a coletividade ela é base para as relações, né? Ela é base porque ela entende o outro como uma extensão de ti mesmo, né? E aí, quando tu vai falar de coletividade, não tem como tu não falar de filosofia Ubuntu, né? Que entende o outro como essa extensão, que entende a natureza, a própria terra como extensão de ti mesmo, né? Todos nós viemos da lama, né? E todos nós vamos ir para essa lama, né? Então, esse conceito de coletividade faz com que a gente tenha mais amor um com o outro, né? Consiga entender os limites, né? E as potencialidades do outro. Como diz o meu mestre, professor Jairo, as idiosincrasias de cada um, né? A gente também tem que falar, por exemplo, quando a gente fala de coletividade, tem que falar do conceito de tempo, né? Que tempo cada um tem, né? E tempo para nós é tão sagrado que é uma divindade e cada um tem o seu, né? Então, até mesmo dentro das oficinas, pensando nesse universo da musicalidade, conseguir entender o tempo do outro aprender, né? O tempo do outro assimilar, né? O tempo do outro se dar conta do que está sendo ensinado. Então, o terreiro ele é imbuído, né, dessas coisas. É claro que a gente vai a todo momento exercitando isso, né, para que esse valor esteja sempre presente, né. Então, a coletividade é a base para essas relações, né. Essa coisa da empatia, né, um com o outro. Então, a cooperatividade também, né? Mas não só cooperar por cooperar, né?
mas é Sim. cooperar por entender que tu tem um papel importante, né, dentro dessa engrenagem que é inicialmente o terreiro, depois a sociedade, né, e também a questão da coletividade enquanto indivíduo, né? Não só intramuros do terreiro, né? Mas também extramuros, né? Mas também enquanto cidadão, também enquanto, enfim, membro de qualquer grupo que tu seja, né? Então Uhum. essas questões da coletividade elas vão te tornando mais humanos, assim, né? Mais cuidadoso com o outro. É um É, pouco. muito legal. E isso também é saúde, né? Esse acolher do terreiro, esse cuidado, né? Dos nossos irmãos com a gente, do nosso Iá, do nosso Baba, né? Nos fortalece também, né? Eu tava O terreiro, lendo. Pode falar, pode falar. terreiro, né? O terreiro ele é constituído a partir de relações familiares, né? Se a gente perceber lá a partir do processo escravocrata, né? Uma das estratégias do escravagista era separar, né, os familiares e os amigos, né? Então, é por isso que a gente tem uma diversidade, inclusive em negros e negras de locais diferentes de África, aqui no sul, né? A gente tem uma cultura iorubá aqui, a gente tem uma cultura banto, né? Que é um universo de idiomas como kibundo, umbundo. A gente tem uma cultura fon, né? Porque era uma estratégia desse escravagista, né? De dividir os conhecidos. Então, num mesmo grupo, tu via como tu tinha negros fon, negros yorubás, negros bantus, né? E Uhum. essa diferença entre eles nunca foi um problema, né? Pelo contrário, isso era um potencializador, né? E o batuque, né, a tradição de matriz africana é constituída a partir dessa potencialidade, né, da diferença. Então, o batuque hoje que a gente tem, ele é constituído dessas relações familiares. Se eu não tenho mais o meu irmão consanguíneo, eu tenho meu irmão aqui, que eu, que Mas, eu concebi ele como meu irmão, né? E é por isso que no terreiro a gente chama o igual de irmão ou irmã, né? E o sacerdote, o pai ou a mãe de santo, né? De Iá ou babá, né? Então o terreiro é constituído nessas relações familiares. Então por isso que está tão presente a questão da coletividade, né? Porque a gente encontra ali relações baseadas no afeto, né? Relações para mim, por exemplo, é a minha família, é a minha sim. família. É, então, uma moça, agora não vou lembrar o nome dela. Se eu lembrar, eu deixo aqui no comentário. É uma moça lá do Rio de Janeiro, que ela tá escrevendo a dissertação dela, escreveu já, só não publicou ainda. Que ela traz esse valor do afeto, justamente. Não é um valor proposto inicialmente pela Zoilda, mas a Zoilda já falava sobre isso, né? Já estava intrínseco, né? Essa questão do afeto, que realmente amarra, né? Todos os outros valores, né? Exatamente, exatamente. E a partir dessa relação de afeto que tu vai ver aflorar os outros valores, né? Os outros valores de cooperatividade, de circularidade, de orixalidade, né? É por isso que é tão importante conhecer o orixá do outro, né? Para entender por que tu é mais nervoso ou por que tu é mais calmo, né? Por que tu age diferente nessa ou naquela situação, né? É conhecendo a origem da pessoa. Então, todas essas questões partem, né, de uma relação de afeto, de tu olhar para o outro, né, de tu entender o outro enquanto ser, né, enquanto alguém importante, enquanto alguém constitutivo daquele espaço, né? Muito legal. É,
queria nos falar um pouquinho sobre os conteúdos lá que vocês trabalham. Uhum. Não todos, assim, que tu lembra, assim, Sim. que venha na memória. Na parte teórica, a gente trabalha o mito da criação dos seres vivos a partir, né, de uma ótica iorubá, porque vão ter vários outros mitos, né? Vai ter um mito criacionista banto, vai ter um mito criacionista afon, e a gente elegeu pelo menos nesses 6 meses, nesse módulo, um mito criacionista iorubá. E por que a gente identificou que isso é importante, né? E quando a gente vai falar de vida ou morte, a gente sempre se faz essa pergunta, mas de onde eu vim, para onde eu vou? Né? E a história que sempre foi nos dita e sempre foi nos apresentada no ambiente da escola, até no ambiente da sociedade, é aquele mito criacionista lá do Adão e Eva, que a gente não se identifica tanto assim. Mas então ninguém falou de Olodumare lá na escola pra gente. Exatamente, né? Por que nunca falou de Olodumare, né? De Maolissá, que é Deus em Fon, né? De Zambi, que é Deus em Banto. Por que nunca ninguém falou sobre isso, né? Se a minha cultura constituiu a cultura desse país, né? Que está aí hoje no samba, no maracatu, no jongo. Por que não, né? Então a invisibilidade dessa cultura foi muito, né? Foi muito, muito forte. Então a gente começou a entender que era necessário, mesmo para alguém que só quer tocar tambor, é importante tu conhecer teoria. É importante tu entender que o Ilubatá, que é o nome desse tambor de couro dos dois lados, foi um presente de Olorum, né? Trazida por Exu e dada para Xangô. Então a teoria vai fazer com que a prática tenha sentido, né? Então a gente trabalha o mito criacionista iorubá, dos seres vivos e da construção do Aie, né? A gente trabalha orixalidade, né? A gente trabalha, por exemplo, geografia através da pesquisa das nações, né? Se eu sou da nação Jeje, da onde é que eu vim? Né? Da onde veio a minha família religiosa? Né? Bom, veio do Benin, antigo Daomé, né? Se eu sou Oió, da onde vem a minha bacia, como todo mundo conhece essa expressão, né? Minha bacia religiosa. Olha, a tua bacia religiosa veio da Nigéria, né? Do reino de Oió, por exemplo, né? Que era de Xangô. E isso é muito importante estar falando, sabe por quê? Porque quando a gente vai pesquisando da nossa ancestralidade, chega um certo momento em que a gente perde, né? A gente consegue até ali o nosso bisavô, no máximo até o nosso tataravô. E através da nação, a gente consegue identificar exatamente de que parte da África que nós viemos. E isso é muito legal, né? Muitas vezes não precisa fazer teste de DNA para saber de onde é que tu saiu, de que região tu veio, né? Então, sabendo isso que tu tá falando, a gente já tem uma noção de onde a gente... Sabe por que eu tô rindo? Eu sou de Exu, né? Eu sou debochado. E aí, algumas pessoas pretas, assim, né? Vieram comentar sobre a questão lá do teste de DNA, né? Para saber sobre a sua ancestralidade, né? E eu sempre achei isso muito... Acho que é importante, quer fazer, vai lá, faça. Sim, quer fazer, faça, né? Isso não vai desagregar nada, não é demérito, muito pelo contrário, eu acho que, né, é uma caminhada de cada um. Mas eu sempre tive muito em paz com isso, porque eu sei de onde veio a minha família, né? Através disso. A minha família religiosa me dá base para isso, né? Ou a minha família tradicional de matriz africana, né? Para usar um termo mais adequado. Então, inclusive, eu digo que a teoria que a gente ensina no projeto Ilubatá, ele serve como enfrentamento do racismo.
Ele dá dignidade para as pessoas. Eu falava isso numa reunião que a gente teve sábado agora, né? Uhum. Eu sou da área do direito, né? E eu sempre trabalhei na... Eu vou te contar uma história para ilustrar o que eu tô falando. E aí eu sempre trabalhei na área do direito, e aí a área do direito, tu sabe que é uma área extremamente racista, preconceituosa, homofóbica, enfim, né? Branca, elitista, né? E aí um dia eu tô lá almoçando, e no escritório que eu trabalhava, todo mundo almoçava ali junto ali. E aí alguém achou o meu Facebook, né? Olha. E aí no momento ali do almoço, uma menina, né? Que eu acho que ela quis de repente me constranger, não sei, porque o comentário dela foi muito muito inadequado, assim. Ela olhou para mim e disse: mas o Rodrigo, que nome estranho é aquele no teu Facebook? Meu nome é Onan Abiaxé, né, que significa nascido no caminho do axé. Onan significa caminho, Abi significa nascido, e axé, né, todo mundo sabe. Então meu nome é Onan Abiaxé, nascido no caminho do axé. E o meu nome tá lá nas minhas redes sociais, né? E aí eu fiquei olhando para ela, né, se eu respondia de forma truculenta ou se eu explicava para ela essa ignorância que ela estava tendo ali naquele momento. E aí eu disse para ela, falei o nome dela: como é que é o teu nome? Meu nome é tal. E teu nome tem origem, teu sobrenome tem origem familiar? Sim, meu nome é italiano, e vem de família tal, não sei o que é lá da não sei aonde, da Europa, não sei o que. Tá. Então, esse estranho que tu tá mencionando aí é o nome da minha família religiosa, da minha família tradicional, né? Sim. E que dá origem, que diz a origem dos meus ancestrais, né? Ou Sim. seja, esse nome é do idioma Yorubá, que é do país da Nigéria, né? E aí ficou todo mundo parado, olhando assim, né? Porque foi meio constrangedor aquele assunto, né? Porque ela estava sendo racista, né? Ela Sim. estava sendo preconceituosa, né? Como assim estranho? Só porque tu não conhece é estranho, né? A gente olha esses nomes, sobrenomes alemães, italianos, e nem por isso a gente acha estranho, né? Mas Que nem eu digo, né? Mas é isso, né? O dicionário Banto do Ney Lopes, né, traz uma passagem que vai falar sobre isso, né? Que todos os termos de origem africana, né, termos dos idiomas, viraram xingamento, principalmente os termos Banto, né, viraram um xingamento, né? E a gente vai vivenciando isso, né? E vai tendo exemplos disso, né? Porque é isso, quando ela olha, ela diz que é estranho, né? E fica admirada a ponto de perguntar pra pessoa por que tu botou aquele nome estranho na tua rede social, né? Como se aquilo fosse algo né? Se fosse um demérito, né? Querer entender por que... Enfim, isso é um exemplo, né? De que quando tu conhece a tua cultura, quando tu conhece a tua tradição, né? Quando tu tem teoria, mesmo que tu tenha vontade de bater no outro, tu consegue dar uma resposta, né? Com tranquilidade, e mostrar pro outro que o que ela tá perguntando, na verdade, é uma ignorância dela, que ela pode ir lá pesquisar e saber, né? Mas que o racismo faz com que a gente entenda que a tradição ou que a cultura africana é algo estranho, é algo anormal, que nem eu percebo nas entrevistas agora que deu esse boom, que a escola lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que veio falando sobre orixalidade e apontou muito a questão de Exu. E aí agora várias lives e perguntas e entrevistas, todo mundo perguntando o que é Exu, né? Como se isso fosse algo que apareceu agora, né? E ninguém sabe o que é, né? E eu tenho uma fala meio irônica para isso, que eu sou Mo Exu, né? De dizer, Exu sempre esteve aqui, meu velho.
o teu racismo que fez com que tu invisibilizasse ele, endemonizasse ele, né? Basta tu ir ler e pesquisar e tu vai encontrar quem é. Ou pergunta para religião judaico-cristão, né? Quem é essa divindade? Que eles foram lá na África, né? Na invasão da África, e quando encontraram os assentamentos de Exu, materializaram a ideia deles de demônio nessa divindade, né? Para justificar essa, né? essa dicotomia do bem e do mal, né? Então eu sempre fico muito incomodado com esses ataques que a gente tem no dia a dia, né? E aí eu sempre digo que conhecimento teórico da tradição é dignidade para os pretos, né? Mesmo que tu não seja, e isso é um recado, mesmo que tu não seja de tradição, de matriz africana, pesquise sobre orixalidade, pesquise sobre ancestralidade, né? Que tu até pode não ser dessa tradição, mas isso vai te dar subsídio para te enfrentar o racismo, né? Vai te dar dignidade, né? Tu vai conseguir dizer, não, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde veio a minha família, né? Mesmo que ela não seja consanguínea, mas é a minha família ancestral, né? É a minha família que o meu Odu me deu, né? E essa questão do nome, né? Ele é um resgate, né? Quando tu falou a guria falou que o nome dela era italiano, alemão, né? Eu dei aquela risada porque era justamente a brincadeira que fazia comigo na universidade, né? Eu chegava assim e. Ai, vamos ver a origem dos nomes. A Grada Quilomba também escreve sobre isso, né? Ah, os nomes, como é que é o teu? Ai, o meu é russo, o meu é alemão, o meu é italiano. E eu ali quieta, né? Aí chegava e perguntava pra mim assim, e o teu? Eu digo, pois é, o meu eu preciso resgatar, porque os teus antepassados sequestraram os meus antepassados, separaram as famílias e colocaram os seus nomes em nós. Então o meu Souza Faria não é o meu nome original, é o nome colocado pelo colonizador. Perfeito. Perfeito, é isso. É sobre isso. É o que tem pra hoje. E aí, essa coisa do nome é algo muito forte mesmo, né? Tanto é que a gente trabalha o nome lá no projeto Ori no Herê com as crianças, porque a gente entende que o nome faz parte da construção ou da reconstrução dessa identidade negra, né? No documentário Atlântico Negro, tem uma passagem do documentário que eles contam uma história da árvore do esquecimento, né? Onde os negros e as negras eram obrigados, os negros a darem 7 voltas e as negras os negros 9 voltas e as negras 7 voltas, e era dito para eles que a partir dessas 9 e dessas 7 voltas eles esqueceriam tudo que eles tinham vivido e passariam a agora ganhar um outro nome, acreditar num santo branco, né? Numa religião branca, judaico-cristã, eurocêntrica, né? E existe um rito na tradição de matriz africana chamada Ikomojade, que é o rito, né, que é quando a gente ganha esse nome, né? Esse nome que eu tenho, o Onan Abiaxé, foi ganhado nesse rito, né? Que é quando tu te inicia. Porque a iniciação pressupõe um renascimento no Aie, né? Aie, terra, Orum, espaço divinatório. Então a gente nasce fisicamente e a gente também nasce ancestralmente, né? Então o Ikomojade é nesse momento que tu vai ganhar esse nome. E para nós isso é muito importante, né? Tanto do ponto de vista ancestral quanto do ponto de vista político, né? Porque eu reafirmo a minha identidade negra, né? E eu reconstruo a identidade que foi destruída por essa cultura branca, né? Então, lá no projeto Ori no Herê, por exemplo, que a gente deu, né, e dá esse urucó para as crianças que querem
né, e das crianças que participam do projeto, justamente para ajudar na reconstrução dessa identidade, né? Essa identidade que foi desconstruída em várias gerações, né? E aí, se a gente perceber, por exemplo, lá nos nossos pretos velhos, por que eles têm nomes judaico-cristão, né? Por que eles não têm os nomes de origem, né, banto, né? Já que a Umbanda é uma liturgia de origem banta, né? Então essa questão do nome, para além de ter essa questão política de reconstrução da identidade, também tem uma ligação ancestral, né? Tem uma ligação com a minha orixalidade, né? Partindo do pressuposto do conceito da fala, né? Que é o poder de realização, a fala enquanto veículo de axé, que a gente acredita que tudo que é dito, né, tem uma potência de axé. O nome, né, o urucó, ele tá ligado com o teu Odu. E o significado dele, quanto mais for repetido, mais vai se tornar realidade no Odu, no caminho, na vida daquela pessoa, né? Então, para nós, tradicionais de matriz africana, né, o nome tem um caráter muito importante, né? Porque o momento que tu começa a dizer Onan Abiaxé, tu tá querendo, né? Tu tá potencializando, tu tá materializando, né? O meu nascimento no axé, né? Ou seja, e aí de novo a gente vai falar da relação de complementariedade, né? De potencialidade do outro, né? Então essa questão do nome, eu lembro que quando ela falou, quando a menina comentou isso, foi um negócio que na hora, assim, eu fiquei muito irritado, né? Mas graças a Exu eu consegui dar uma resposta teórica para ela que ela entende. Não sei se entendeu também, né? Vai saber. Às vezes não quer entender também, né? Tem isso. Não tem um provérbio assim que quando os ouvidos estão trancados, não adianta falar com a boca cheia de mel, né? Os ouvidos estão trancados, né? Às vezes não quer entender. E estamos nos encaminhando mais pro final da nossa live. Não sei se tu trouxe teu tambor, se quer tocar ou não. E gostaria que tu deixasse uma mensagem final, assim, pra gente. Pensamento, uma fala. Eu posso cantar sim. Tem um cântico que eu acho muito interessante, que é o Olojó Oni. É um cântico que saúda o Senhor do dia, né? E que pede que tudo se realize de forma apaziguada, que tudo aconteça da forma mais tranquila possível, que os desejos sejam atendidos, né? E agradecendo ao Olorum, né? Pela nossa existência, pela nossa saúde, enfim. Mas enquanto o recado também é isso, né? Gente, vamos nos debruçar na teoria, vamos ler muito sobre a nossa cultura para a gente conseguir lidar com esse racismo de forma muito potencializada, assim, né? Eu também tenho um negócio da questão da Lei 10.639, né? Que fala sobre o ensino da cultura africana e indígena nos bancos escolares. Quanto mais a gente conseguir ler e multiplicar isso nas redes sociais, mais a gente também vai contribuir para que essa lei, né, seja implementada realmente, né, que as nossas crianças realmente tenham essa educação afrocentrada lá nos bancos escolares, né? Então isso também tem uma questão de um devir, né, que é Sim. de cada um, né? Que a gente precisa também, porque a gente tem que entender que educação também não é só feito na escola. Educação é vivência, é exemplo, né? Então, quanto mais a gente lê e potencializar essa cultura, né? Compartilhar nas suas redes sociais conteúdos, né, afrocentrados, mais a gente vai estar contribuindo para essa
esse desejo, né, para esse imaginário que o Brasil seja um país mais oportunidades, mais igual, mais diverso, né? É isso. Me lembrei de duas coisas agora antes de você cantar, com relação a essa lei que você está falando, a 10.639. E uma delas é a seguinte, né? De também muitos professores, né, na sua maioria não negros, eles relatam, né, que não sabem onde buscar informação, que eles não tiveram isso na sua formação profissional, ou que é que nós, negros, né, sejamos enciclopédias pretas para ensinar isso para quem sabe. Mas, quando a gente realmente quer fazer uma coisa, a gente corre atrás daquele conhecimento para aprender. Sim. Quando a gente quer de verdade, a gente consegue. E a segunda coisa que eu lembrei, agora com relação à corporeidade, à musicalidade, né? É que nós, pessoas pretas, né? A gente não dissocia a cabeça do corpo. Então a gente aprende com o nosso corpo todo. E muitas vezes tem aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança lá no fundão da sala que tá batucando, ou que tá cantarolando, ou que tá se mexendo. E muitas vezes esse jovem é entendido como bagunceiro, ele é entendido como alguém que não fica quieto, né? Mas isso tá dentro dele, né? Isso é importante a gente dizer também. Essa corporeidade, esse se mexer, esse se agitar, tá dentro desse corpo que é preto. Isso também precisa ser entendido, né? Dentro do ambiente escolar. Acho que era só isso, assim, que eu lembrei. Eu tô rindo porque eu era essa criança. Imagina, eu sou filho de tamboreiro. Era uma e outra, eu tava batucando nas mesas, né? E a professora lá me xingando, para de bater, que é isso? E reclamando pra mãe, pro pai, essa criança não para de bater, porque é isso, né? E isso fala dessa compreensão do outro, né? Uhum. O quanto a nossa sociedade ela é branca, né? Ela é uma sociedade que nos exclui, né? Porque fazendo isso constrangia, né? E a criança sempre não consegue entender por que aquilo não pode ser feito, né? Uhum. Por que batucar incomoda tanto, né? Por que isso é encarado como bagunceiro, como de forma pejorativa, né? Então, eu ri porque eu era essa criança. Legal. Vou te escutar. Vamos te escutar então agora. Vou tentar tocar de lado aqui, acho que dá. Isso, vai. Vou mexer aqui pra aparecer o tambor. Olo Jaoni, Mojubareu. Olo Jaoni, Mojubareu. É geme de xé. Yolo do Marerami, Bielemi Kobaba, Bielemi Kobaba. Olo do mar é axé, olo do mar é axé, olo do mar é arariri. Siwaô, olo jaoni, mojubareu, olo jaoni, mojubareu. É jemixixé, olo do mar era mi. Bielemi Kobaba, Bielemi Kobaba. Olo do mar é axé, olo do mar é axé, olo do mar é arariri. Siwaô, de novo. Olo jaoni, mojubareu, olo jaoni, mojubareu. É jemixixé, olo do mar é mi. Bielemi Kobaba, Bielemi Kobaba.
o do mar é arariri, siuaô. Ai, ai, que lindo. Amei. Lá no Instagram do projeto tem as crianças tocando esse cântico, é um negócio que chega a arrepiar. Fala de novo pra nós aí o Instagram. Vamos seguir lá o projeto. Como é que é o Instagram? Repete pra nós aí. O Instagram do projeto é Ori. Peraí. Ah, que vergonha. Eu não lembro o Instagram do. Às vezes eu esqueço também as coisas. Muita coisa pra lembrar. Muita coisa. E também, enquanto vai procurando aí, te agradecer muito pela participação. Aprendemos muita coisa. Eu aprendi bastante coisa aqui hoje. É isso, Muito né? obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o espaço, né? O lugar de fala. A fala tem um negócio que é muito importante para nós, né? E poder exercitar ela hoje foi algo sempre muito especial, assim, né? Então, é isso, não tem palavras. É muito bom estar aqui, é muito bom poder compartilhar dessas informações, né? A gente se potencializa, né? Falando, né? Falando para o outro, né? Trocando informação. E eu tenho uma questão que eu, no meu Odu, no meu caminho, eu sempre digo, né? Que é uma propriedade de Exu, que é Inug Barijô, a boca da comunicação. Então, poder ter esses espaços assim para falar, para refletir sobre essas questões é sempre muito especial. Então tá, o Instagram do Ilubatá é ilu.batá e Tá. do Ori no Herê é inu.ori. É. Então, te agradecer mais uma vez. Agradecer a todos que participaram aqui da live com a gente. E até uma próxima oportunidade. Já vou avisar o Nenê que não fica triste, ele vai ter que esperar até os 6 anos, que ele tá com 3 ainda. Mas ele tá aí, ó, tá na batalha. Vou aprender a tocar esse tambor. Uma boa noite pra ti, pra todo mundo que nos assistiu. E até mais. Boa noite. Tá. Beijo. Axé Tá. lá. Axé pra nós. Motumbá.